Em junho deste ano, a Stripe, uma das maiores empresas de pagamentos do mundo, usou um modelo de IA para migrar uma base de código de 50 milhões de linhas num só dia. Uma tarefa que, feita manualmente por uma equipa de engenheiros, tinha levado 2 meses inteiros. Não estou a contar isto para vos impressionar com números que não têm nada a ver connosco. Estou a contar isto porque a mesma categoria de ferramenta que fez isso, eu uso-a todos os dias para construir Orion sozinho. Hoje não vou fazer uma lista de aplicações que uso, já existem milhares de vídeos assim, e a maioria não diz nada de útil. Vou explicar a diferença real entre o que era possível construir sozinho há 3 anos e o que é possível hoje, com números verificáveis, com a minha experiência concreta com a Orion e, mais importante, com honestidade sobre onde estas ferramentas ainda falham. Bem-vindos a mais um episódio de Zero to CEO. Meu nome é Tomás Guimarães e vamos a isso. Bom, eu ia gravar este episódio como uma lista, como já tinha dito na segunda-feira. O meu tech stack de solo founder. Ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C. E percebi que estaria a fazer exatamente o que critiquei no episódio 22 sobre o ecossistema português. Conteúdo de superfície, que soa bem, mas não diz nada de novo. Uma lista de ferramentas não explica nada sobre o que realmente aconteceu. Não explica porque com um protótipo que teria precisado de uma equipa de 5 pessoas há 3 anos, hoje é possível construir sozinho num mês com dúvidas incluídas, como já contei no episódio 10. O que interessa não é o nome das ferramentas, é a mudança estrutural que elas representam e é exatamente sobre isto que eu vou falar. Bom, antes de continuar, preciso de explicar uma diferença que a maioria das pessoas ainda não percebeu, mesmo quem usa estas ferramentas todos os dias. O que é que se fazia em 2023? Era autocomplete, não colaboração. Antes, como é que tu escrevias código? Linha a linha, sugestão linha a linha, tu decidias tudo. Isto era útil, mas não mudava a natureza do trabalho, só a velocidade do teclado. Há 3 anos, usar inteligência artificial para programar era basicamente tu colocavas lá o código, corrigia-te, ou tinhas de. Basicamente escrevias o. Escrevias o código linha a linha e ele ia-te dando sugestões de como chegar ao. Ou seja, ia-te dando uma preview também, ia-te dando um atalho, e o que isso significava na prática é que eu continuava a ter que escrever código, tinha que continuar a pensar no como é que eu ia estruturar o meu código e só a velocidade do teclado é que era melhor. Só eu só conseguia. Era mais fácil para. Como é que eu ia te explicar? Estou a tentar explicar para ser mais fácil para vocês perceberem. Basicamente, não tínhamos muito input para o output que era. E o que mudou? O que mudou, fundamentalmente, é que agora eu consigo dizer: preciso de um sistema que faça X e basicamente ele resolve por ti. O agent coding dás um objetivo inteiro, consegues escrever um prompt com aquilo que tu queres, o objetivo que tu queres, a ideia que tu tens, e basicamente é isso.
E ele faz completamente isso por ti. Escreve e faz tudo. É quase como teres um colega júnior que faz o código extremamente rápido e não um autocomplete. Não, não te completa a linha de código que tu precisas. É mesmo quase como se fosse lá está, como já disse, um agent coding. Portanto, e falei no início do caso Stripe. O que este caso prova é que não estamos a falar de hype. Estamos a falar de quase uma recuperação de tempo. Foram 50 milhões de linhas de código migradas num só dia. Esta tarefa, como também já disse, levava quase mais de 2 meses com engenheiros séniores que percebessem de código para fazer esta migração. Mas isto não é caso isolado. Porque estamos 55% mais rápido em tarefas, segundo um estudo com quase 5.000 developers. Estamos 55 mais rápidos a fazer tarefas. Eu quando quero fazer, vou dar um exemplo, como fiz para o protótipo, quando eu quero fazer quando eu queria fazer a estrutura do website, eu mandei-lhe o objetivo e ele simplesmente fez-me o código inteiro. 84% dos developers no mundo já usam ou planeiam usar IA nas suas tarefas. E isto não é hype. Estamos a falar de um standard que vai começar a existir. A principal pergunta não é se deves usar estas ferramentas. É se ainda estás a tratá-las como um autocomplete, quando já evoluíram para colegas de trabalho. Se a tua relação com a IA não mudou nos últimos 2 anos, estás a usar 10% do que está disponível. Já contei a história do protótipo do Orion no episódio 10, se não me engano, que foi um mês de construção, as dúvidas, o ténis como escape. O que eu não expliquei em detalhe foi o mecanismo. Como é que um mês sozinho resultou em algo que funciona? Se eu tivesse tentado construir isto de forma tradicional há 10 anos, teria precisado de front-end developer, back-end developer, designer, meses de trabalho. Teria precisado de quase uma equipa inteira para me fazer aquilo que eu consegui fazer num mês. O protótipo tem gêmeo digital com várias máquinas, tem indicadores dessas máquinas e tem alertas em tempo real. Isto demora mais, ou seja, demorou extremamente pouco tempo a fazer uma coisa que tinha demorado meses, com front-end, back-end, designer, e cada vez mais estes dois, pelo menos o back-end e o front-end, estão cada vez mais a dissolver-se e a tornar-se, claro que ainda existe, não é? Claro, é óbvio, mas estão cada vez mais a tornar-se banais. Não sei se vou fazer entender, mas eu já explico mais à frente. Mas o meu papel mudou completamente. Eu deixei de estar a escrever o código para estar a escrever o que é que eu queria, os objetivos que eu queria, descrever o que eu queria construir e não escrever cada linha de código. E o meu agente testava, gerava e ajudava com o meu feedback. E eu decidia a direção para qual é que eu queria ir. E foi assim que foi criado o protótipo da Orion. Mas existe uma coisa que preciso dizer com a mesma honestidade. Com aquela honestidade que digo tudo neste podcast. A inteligência artificial ainda não substitui o julgamento. Há decisões na Orion
o que é que a interface deve priorizar, que dados realmente importam para um gestor de fábrica, como estruturar o produto realmente para o mercado industrial português, que a AI não toma por mim. Claro que ela sugere, claro que ela ajuda, claro que ela acelera, mas a decisão final, o porquê da escolha, continua a ser trabalho do decisor, continua a ser trabalho meu. Os dados confirmam isto. 66% dos developers dizem que a maior frustração da IA que fica quase certa, mas não perfeita. 45% dizem que corrigir código gerado por IA demora mais tempo de corrigir código normal. Isto quando o pedido não foi bem definido. A ferramenta amplifica para quem já sabe construir. Não substitui a falta de visão. Se não sabes o que estás a tentar resolver, a IA só te vai ajudar a construir errado mais depressa. Isto é ok, que está-se cada vez a tornar mais friendly, um, porque a IA já consegue desenvolver o chamado vibe coding, mas se vocês não conseguirem perceber se existir um erro, quando vocês estão a passar, por exemplo, um, para o Vercel ou tentar ligar a uma base de dados e não estar ali a funcionar porque tem ali um pormenor técnico que vocês não conseguem saber, a IA não vai-vos resolver esse problema. Isso continua a ser um problema técnico. A IA é importante aqui porque vos acelera a construção. Mas se vocês continuarem a não saber o que é que o código significa e aquilo que está dentro do código, a IA não vos vai substituir. E é isto uma das grandes questões hoje em dia, porque a IA não é suposto substituir um humano ainda no que toca ao desenvolvimento de software, nem em coding, mas ajuda a acelerar. E nós não podemos olhar para o lado quando falamos em ganhar tempo. A maioria das pessoas hum, querem ganhar tempo. Tempo é crucial, tempo é dinheiro, literalmente. E se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a acelerar este processo, claro que eu vou usar. Como é que nós não estamos a usar? Essa é a pergunta. Mas existe uma forma correta de usar e uma forma incorreta de usar. Claro. Mas ainda estamos num tempo em que precisamos de saber o que é que está-se a passar por trás do código. E precisamos de. Ainda não nos substitui, ainda está a crescer esta ferramenta. Mas então, eu vou ser específico sobre o que é que isto custa, porque acho que a maioria dos founders esconde estes números e isso não ajuda ninguém. O que eu gasto em Portugal em ferramentas é mais ou menos entre 30 a 50 euros por mês. E para dar contexto, comparado com contratar alguém, se formos contratar um developer júnior em Portugal, custa 1500, deve estar nessa barreira, 1600 euros por mês, mais os encargos que temos que ter. O que eu percebi é que a barreira não desapareceu, só mudou de sítio. Antes era dinheiro para contratar quem sabe programar, agora é preciso saber exatamente o que quer construir. Tomada de decisão. As lacunas que existem mais nas empresas agora é pessoas que tomam decisões, que conseguem definir bem um objetivo e tomar decisões. Se estás a adiar construir algo porque achas que precisas de um developer que não podes pagar, provavelmente já não precisas. O que precisas é de clareza na tua cabeça sobre o problema que estás a resolver. Isso não se compra. Constrói-se a pensar, a validar, a falar com quem tem o problema. A parte técnica ficou mais barata. A parte da visão continua a ser o teu trabalho. E isto são problemas reais.
Portanto, falei-vos do que era preciso, hum, e do que é que nós temos de ter noção do que quando estamos a falar de inteligência artificial e quando estamos a falar desta aceleração constante da inteligência artificial, temos que também falar dos cuidados que temos de ter com a inteligência artificial. Hum, Claro que eu consigo substituir um developer júnior com, por exemplo, o Cloud Code, que é o que eu mais uso e o mais recomendado. Hum, Consigo substituí-lo plenamente ou seja, consigo substituir um developer júnior por o Cloud Code. Eu sei qual é o meu objetivo, sei o que é que eu quero construir, sei claramente o caminho que devo seguir e então só dou o meu objetivo ao Claude, clarifico as minhas ideias com o Claude e aplico essas ideias e tento construir algo com essas ideias. E isto tudo que eu disse até agora, existem empresas inteiras, vejo muitas vezes no YouTube, empresas inteiras a serem construídas em menos de 2, 3 dias, já com estrutura financeira, estrutura a nível de direção e onde o dono dessa empresa só precisa tomar as decisões. Temos visto múltiplas empresas, eu pelo menos tenho visto múltiplas empresas, a crescer exponencialmente nos últimos meses por causa da inteligência artificial. A Stripe foi uma daquelas que eu usei como exemplo, porque foi uma das que mais me impressionou. São 50 milhões de linhas de código. Se não me engano, o engenheiro de sistemas deles disse que a migração foi feita em mais ou menos 2 horas. Isto é impressionante. É realmente impressionante. E lá está. Temos que pensar que ainda é uma ferramenta. Ainda não chegou o Agentic AI. Ainda não chegou uma inteligência artificial que tenha realmente inteligência, que tenha tomado a decisão. Portanto, a nossa melhor, hum, o nosso melhor shot é hum, clarificar as nossas ideias, clarificar aquilo que nós queremos hum, para a AI e com isso sim vamos fazer com que ela transforme as nossas ideias em realidade. Hoje, se calhar o episódio vai ser um bocadinho mais curto, também não tenho assim grandes temas para falar. A Orion, estamos a continuar a desenvolver um SaaS. Estamos no bom caminho. Eu atinjo o limite todos os dias. Tem sido até um pouco chato. Um, Temos também, se quiserem, usar o Fable 5. O Fable 5? É Fable 5, acho eu. Já conseguimos também usar outra vez. Já ficou outra vez disponível para a União Europeia. É algo que também queria partilhar. É bastante importante. O Fable, que é um dos modelos mais bem conseguidos da Claude, simplesmente impressionou-me. Também aceleraram o processo do Somnet, que também é bastante útil para quem quer gastar menos créditos. Um, Algumas pessoas me perguntaram qual é que é o modelo que eu usava antes do. Ou seja, quando o Fable saiu, qual é que eu usava? Eu usava o Opus 4.8. Achei-o melhor do que o 4.7. Às vezes colocava o 4.7 porque o 4.8 gastava muitos créditos e então mudava para o 4.7, que também gasta créditos significativos, mas acho que a Anthropic está a desenvolver, está a mandar para cá para fora agentes que realmente fazem a diferença e que realmente conseguem ter esta complexidade. E agora aqui a reabertura do Fable é uma grande notícia para todos. Quem programa e quem faz vibe coding sabe o que eu estou a falar porque é realmente um grande. É
uma grande notícia. Também no mundo da IA, agora parece um jornal de notícias, isto agora até parece estranho, mas a União Europeia está a estabelecer novas regras no que toca à introdução, à implementação de AI nas empresas. Sinceramente, estou, como sempre, no lado crítico destas questões. Acho que não deveria ser tema. Quer dizer, claro. Peço desculpa. Claro que deve ser tema, não é? E é tema porque isto está realmente a mudar a forma como nós vemos o mundo e como nós trabalhamos, mas mais uma vez repito, temos a tecnologia, temos a capacidade, temos a oportunidade e mesmo assim estamos a regular e a criar entraves para investidores estrangeiros entrarem na União Europeia. Estamos a criar entraves para a criação de novos empregos na União Europeia só porque somos embirrantes. É só isto. E claro que a Christine Lagarde não vai ouvir isto, nem nenhum membro da União Europeia que tenha uma decisão a tomar sobre isto, mas acho só que deviam regular à medida que seria implementado. Ou seja, não deveriam regular mais, não deveria ser mais regulada. Um, temos as bases de dados estão cada vez mais seguras. Acho que não é um need de estarmos agora a regular tudo e todos porque queremos nos fechar na União Europeia e queremos que isto seja a potência do mundo e fechamos portas para todo o mundo. Se vocês forem ver o top das IAs generativas, nós não temos uma europeia. Acho que temos uma no top que foi desenvolvida na Universidade de Harvard e é só. Portanto, acho que devemos parar e perceber o que é que a Europa quer, o que é que podemos fazer para atrair investidores e para atrair mais pessoas para cá. Recentemente, a Nvidia recusou, foi perguntado a possibilidade de vir para a União Europeia e percebemos porque é que a Nvidia não quer montar cá nada. Pouco investimento, pouca oportunidade. E é isso. Acho só ridículo o momento que estamos a passar enquanto União Europeia. Até porque a Nvidia recentemente conseguiu trabalhar com centros, com servidores totalmente sem água. Foi um grande feito. E estamos literalmente a bloquear uma das maiores empresas do mundo. Mas pronto, foi aqui mais um desabafo no final. Também se calhar vou fazer um bocadinho mais tempo para o episódio 2 que é mais longo. Mas não tinha mais nada para dizer. Simplesmente regulem depois de ser aplicada. Não entravem as empresas e o seu crescimento. Isto é uma completa estupidez o que estão a fazer às nossas empresas e às empresas de toda a União. Toda a gente usa IA, seja em casa, seja no trabalho, portanto, regulado ou não, temos que ter noção do que é que estamos a mexer. Portanto, vou ficar por aqui. Também não quero alongar muito mais, porque depois também parece que estou a encher cartuchos. Mas muito obrigado por estarem desse lado. Se não subscrevem o podcast, subscrevam em baixo. Para a semana já entramos em formato vídeo. Espero que, espero que sim. Tinha prometido esta semana, mas aqui é difícil as logísticas. Estou aqui ainda a ver como é que eu vou resolver isto.
Portanto, muito obrigado a todos. Vemo-nos para a semana. Desta vez em formato vídeo. Muito obrigado e bom resto de trabalho, não é? Amanhã ainda é dia de trabalho e um bom fim de semana. Até segunda-feira.